Hey galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Feliz ano novo, que 2026 seja muito próspero para cada um de vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os livros que eu li em 2025, mas dessa vez não vai ser uma premiação literária, dessa vez eu vou fazer essa lista aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de mostrar para vocês todos os livros que eu li e o que eu achei de cada um deles. Por quê? Esse ano eu li muitos livros em que eu dei 5 estrelas, então ia ficar uma lista gigantesca de livros de 5 estrelas. Se você tá caindo no vídeo de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Mariana Ferreira, falo sobre livros aqui no meu canal do YouTube. Sou escritora do livro Que Não Desejar de Natal, que é um romance natalino, mas que você consegue ler em qualquer época do ano, eu prometo. Ele já está disponível tanto no formato físico quanto no e-book lá na Amazon. Vou deixar o link do meu site passando aqui para vocês. Bom, gente, como eu ia dizendo, esse ano eu li muitos livros bons, então eu consegui peneirar muito quais seriam as minhas leituras. Mas o que acontece? Esse ano, para mim, ele foi super cheio. Foi o último ano da faculdade, teve a OAB, então eu fiquei muitos meses focada ali estudando para a OAB. E a maioria das coisas que eu li foi basicamente lei e doutrina. Acabou que a leitura, para mim, esse ano ficou bastante em segundo plano. Realmente o foco foi estudar em 2025 para terminar a faculdade sem problema nenhum. E graças a Deus deu tudo certo. Todos nós temos uma vida super corrida, então é muito importante a gente não se comparar, né? Eu não me comparo, por exemplo, com influenciadores que trabalham só lendo livros e mostrando, fazendo box, etc. Não é a minha realidade, né? Então eu tenho outras várias coisas para fazer. E o meu ritmo de leitura, justamente por ser o final da faculdade, né? Teve o TCC também, enfim, teve uma gama de coisas que me fizeram não estar 100% ali para leitura, então eu li muito menos do que eu costumo. Mas eu acho que é importante dizer aqui que, pelo menos, eu li uma quantidade considerável de livros durante o ano. Eu li mais de 12, né? Então foi mais do que um livro por mês. Ao todo eu li 16 livros, vou mostrar todos para vocês. Vou colocar para gravar a tela, porque senão eu esqueço. Estou aqui com o tablet para acompanhar o vídeo com vocês. Nós temos a categoria incrível, que no caso vai ser o mais, aquele que eu amei, sem defeitos, e que, sem dúvidas, eu vou reler em algum momento da vida. Tem o muito bom, foi um livro que me impactou muito de alguma forma e que eu gostei. Tem o livro ok, tipo assim, ele não é muito bom, ele não é incrível, mas ele também não é ruim. Então ele tá ali no limbo. E nós temos também o Não Rolou Pra Mim, que foram os livros que eu realmente não gostei, mas que não necessariamente são ruins. Pode ser que eu não gostei, mas que ele funciona para outras pessoas. Vamos começar por É Assim Que Acaba, porque Amanhecer na Colheita foi o último que eu li e É Assim Que Acaba foi um dos primeiros que eu li, né? Então eu acho que nada mais justo. É Assim Que Acaba foi um livro que acho que em 2024 ficou bem hypado, principalmente por causa do filme, e tiveram várias polêmicas também. Foi uma escrita que me pegou muito. Uma coisa que a gente não pode negar é que é um livro que é fácil de ser lido. Inclusive, atualmente eu estou lendo É Assim Que Começa. Então É Assim Que Acaba, eu vou colocar em muito bom, por enquanto, pelo menos. Vou deixar em muito bom, eu gostei de ter lido ele, eu li muito rápido. Pra mim foi muito bom. O segundo livro, Príncipe Cruel, é um livro que foi uma releitura pra mim e eu sou obcecada, gente, por essa trilogia. Eu amo Príncipe Cruel. Mas uma coisa que eu vou ter que confessar pra vocês é que, nossa, vai ser muito injusto. Talvez eu mude pra Assim Que Acaba pra ok. Ah, não sei, eu vou analisar eles aqui de forma isolada e se eu achar que eu preciso mudar durante o vídeo, eu vou mudar, tá? O Príncipe Cruel é uma releitura e eu gosto muito da trilogia. Eu gosto muito, inclusive, do desfecho de O Príncipe Cruel, o último livro, que é A Rainha do Nada, gente. Na época que eu li, eu chorei, eu amei demais o livro. E aí, nessa releitura, eu percebi que o primeiro livro ele é o mais morno dos três. Eu gosto muito mais dos acontecimentos do próximo. E para mim, o livro foi ali umas 4 estrelas, né? Foi menos do que Assim Que Acaba. Eu tenho aqui uma experiência com ele que é bem afetiva, né? Ele tá aqui vivendo sempre no meu coração. Mas eu vou colocar ele em ok. Por quê? Embora seja um livro que é bom, ele não é tão bom quanto A Rainha do Nada e quanto O Rei Perverso. Eu acho que os próximos livros da saga, eles entregam muito mais que esse, ainda mais depois que eu tive essa releitura. Foi essa visão que eu tive enquanto eu tive essa releitura. Então ele vai estar aqui em ok.
Temos agora Minha Vida Fora de Série 5. Vocês podem ver, né? Paula Pimenta tá aqui com um pôster gigantesco. É uma autora que eu gosto muito desde a minha adolescência. E eu adoro Minha Vida Fora de Série. Eu amo fazendo meu filme também. Tenho todos os livros da coleção Minha Vida Fora de Série fazendo meu filme. E aí o que acontece, né? Porque Minha Vida Fora de Série, eu esperei anos por esse livro. E estou muito ansiosa, inclusive, pro livro 6. Eu quero muito saber o desfecho. Eu acho que o epílogo do livro 5, né, que é esse aqui, é incrível. Mas assim, eu acho que eu não sou mais o público-alvo, né, do livro. Eu achei muitas vezes que tiveram coisas que se arrastaram demais para acontecer. É um livro grande, é um calhamaço. Ele tem umas 600 páginas. Eu gosto muito dessa ideia da Priscila estar em Nova York, na Broadway, participando de Cats. Tem também um triângulo amoroso acontecendo. Mas a Priscila, ela tem uma coisa, né? Ela me irritou muito nesse livro, ela fez coisas que eu não concordava de forma nenhuma. Eu não vou colocar aí não rolou pra mim, eu achei um livro ok. Eu achei ele um pouco mais arrastado, eu acho que eu não sou mais o público-alvo dele. E eu tava lendo mesmo pra saber o desfecho da história. Acho um livro muito bom, dei 5 estrelas e tal. Mas também pela parte emocional que eu tenho com esse livro. Então, por isso que eu vou deixar ele em ok. Se você tem uns 13 anos pra cima ali, até uns 19, 20 anos, leia Minha Vida Fora de Série, você vai gostar muito. Agora nós temos Pegasus, gente, que esse livro, pra mim, ele é muito interessante. Por quê? Minha prima mais velha tinha esse livro quando eu era criança, e durante a minha infância eu vi muito essa capa, mas eu nunca tinha lido ele. Até que esses dias eu fui no sebo, encontrei, e fiquei na curiosidade de saber o que se tratava a história. E assim, gostei muito dele, achei que é um livro muito bom. Foi a primeira vez que eu li um livro que falava sobre mitologia, eu achei muito bom, eu gostei da experiência. Me lembra muito Percy Jackson. Eu nunca li Percy Jackson, mas me lembrou muito Percy Jackson. Eu gostei bastante. Ele traz a mitologia romana, se não me engano. O Pegasus é, obviamente, o personagem principal, é o nosso garanhão. E eu recomendo a leitura. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre Pegasus. Eu achei que foi uma leitura muito divertida, muito fluida. Tinha momentos que eu ria realmente com a história. Um rapazinho do Olímpico, eu esqueci o nome dele, infelizmente, fugiu para Nova York junto com o Pegasus. E ele rouba as rédeas do Garanhão. E era o Garanhão que conseguia meio que derrotar ali os inimigos que tinham invadido o Olimpo. E aí tinha, né, feito um caos inteiro no Olimpo e eles vão tentar se recuperar e voltar para o Olimpo para tentar vencer esses inimigos que eles têm. Eu acho muito interessante que eles estão fugindo não só das criaturas que estavam atrás deles, mas eles também têm que lidar com o governo americano que estão tentando prendê-los para entender o que é que eles são e o que é que eles querem. Então é muita coisa acontecendo no mesmo momento. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido, li rapidinho também e me tirou da ressaca literária que eu estava. Bom, depois nós temos Verity, que foi um livro que eu nunca tinha lido. Esse livro me impactou. Nós temos Colin Hoover aqui de novo. E assim, eu sei que ele era um livro famosinho também, assim como é assim que acaba. Mas, gente, quando a Verity aparece na escada, ou a narração daqueles cadernos, eu ficava assim, abismada, porque era uma coisa pior do que a outra. Quando eu achava que não tinha como piorar, ia lá e piorava. Aí chegou no final, o plot final, eu fiquei sem acreditar no que tinha acontecido. De verdade. Que livro maluco. Muito maluco mesmo. Vai ter filme, né? Adaptação. Não sei se sai agora em 2026 ou em 2027. Mas eu sei que eu estarei assistindo. Você fica realmente preso dentro do livro. E ao mesmo tempo, ele traz aquele suspense, aquele medinho ali, né? Então, eu achei que foi um livro muito bom. Agora nós temos Divinos Rivais, esse livro que eu li durante a preparação da UAB, então foi completamente uma loucura. E esse livro, gente, não tem o que fazer, ele é incrível. Ele merece todo o hype que ele tem. Foi um livro que me pegou muito desprevenida. Eu comprei ele num box de edição de luxo, acredito. Ele é muito bonito. E eu não fazia ideia do que se tratava a história. Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a ler, me chocou que os personagens principais não era nenhum ser mitológico, não era fada, não era nada. Eles eram humanos normais. Isso me pegou muito, porque eu fiquei pensando, quebrou muito a expectativa do que eu esperava para o que realmente era.
Eu vi que eles eram jornalistas, estavam ali escrevendo um jornal, e no início do livro eles estão só com enemies ali, né? Porque eles dois estão, tanto o Roman quanto a Iris, eles estão competindo por uma vaga no jornal. Eles estão tentando conseguir a vaga e eles não vão com a cara do outro. Pelo menos é o que a Iris acha no início, né? E eu gosto muito do livro, como é que ele vai se desenrolando e tal. Tem um fundo de guerra na história e tem muita tensão sobre isso, porque na cidade onde eles estão não se fala muito da guerra e como está acontecendo, até que a Iris ela tem a oportunidade de ir para perto desta guerra para poder falar mais sobre o que está acontecendo por lá, para documentar mesmo. E a gente começa a ver a realidade da coisa. E só no livro 2 que a gente vai ver a fundo tudo o que acontece, até porque essa guerra é travada entre dois deuses. Olha, o que eu posso dizer pra vocês é que é um livro muito bom, muito interessante e que vale muito o hype, vale muito a pena ler. Ele é incrível, 6 defeitos, 5 estrelas, favoritadíssimo. Agora nós vamos para Água para Elefantes. E esse livro, gente, ele não rolou pra mim. De verdade. Ele é um livro de memórias do personagem principal. Tem até, né, um filme, a capa do livro é a capa do filme. E esse livro, ele vai contar as memórias de um senhor que está no asilo e que ele trabalhava num circo. Ele quase foi veterinário, mas, se não me engano, os pais dele morreu ou alguma coisa assim, e ele ficou desolado, fugiu até que ele encontrou o circo. E aí ele começou a participar desse circo, ele trabalhava uma coisa ou outra ali, e como ele quase se formou para veterinário, ele ficou no circo para poder dar ali assistência aos bichos que estavam lá. No meio do caminho, ele também se apaixona por uma moça, mas o problema é que ela é casada com um dos caras do circo. E aí fica essa tensão ali de tipo, ele gosta muito dela, a gente percebe que ela também gosta dele. E o marido dela também é um grande babaca, né? Mas aí não sei, eu não sei. Não sei se foi a forma de como o livro foi contado. O final dele é a coisa assim estrondosa. Meu Deus, eu não gostei desse livro. Ele não rolou pra mim de forma alguma. E por isso ele vai ficar como os não gostei. Se não me engano, eu dei 2 estrelas e meia. Ele tem até uma premissa boa, mas não gostei de como foi executado. Não gostei mesmo. Promessas Cruéis, também incrível. Eu acho que esses dois aqui, por serem uma duologia, eles trabalham muito bem juntos. Então, ambos são incríveis. Já falei um pouco sobre os dois, né? Esse outro aqui vai falar um pouco mais sobre a guerra. E o Roman, ele foi capturado, né? Então, assim, a gente quer saber o que vai acontecer com ele e se ele vai conseguir escapar, se ele vai rever a Iris. Gente, é uma tensão muito boa. Eu acho que a Rebecca Ross, ela consegue prender muito bem os leitores no livro. E ela tem um estilo de escrita que é ótimo de ler, ótimo de acompanhar. Você não tem dificuldade nenhuma de entender o que está acontecendo e de entrar nesse universo mágico que ela traz pra gente. Vamos agora para Um Dia. Esse aqui é polêmico, gente, porque ele não rolou para mim. Eu ganhei esse livro de uma amiga minha e nele, na capa dele, tinha uma dedicatória incrível e foi um livro que foi muito especial para ela. E eu tava com muita expectativa justamente por isso, né? E ele vai contar a história de dois amigos que se gostam, mas que eles ficam anos sem estar juntos, sem se assumirem um pro outro e ficam apenas como amigos, né? Seguindo ali a vida deles normalmente. E assim, eu achei a escrita muito lenta, ele me deu uma ressaca literária do nada. Talvez eu tenha lido ele numa época errada, isso acontece bastante também. Mas no momento em que eu li, eu não gostei. Eu achei uma escrita arrastada, eu li até o final, fiquei completamente traumatizada com esse final. Eu não estava esperando isso, gente. Nossa, que livro desumano, ele me traumatizou. Ai, e eu gostava dela, né? A personagem principal, ela era escritora, então tinha essa parte também da identificação. A forma como é contada, sei, não rolou pra mim, não. Eu queria que tivesse rolado, porque eu achei que tinha uma premissa muito boa, mas que não foi. Eu particularmente não gostei. Quem sabe um dia eu releia ele com outra visão, né? Vamos agora para Jogos Vorazes. Gente, esse ano eu li todos os livros de Jogos Vorazes. Para mim foi uma conquista muito grande, porque são livros muito bons. E vamos lá. O primeiro livro de Jogos Vorazes, ele é incrível. Eu gosto muito, 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 muito desse livro.
é quando a gente conhece a Katniss, o Peeta, o Haymitch, todos os personagens, e traz aquele sentimento de nostalgia, né? Porque tem o filme. Nossa, pra mim foi uma ótima leitura. Foi quando eu conheci a escrita da Suzanne Collins. E que experiência fantástica, amigos. Muito, muito bom. Eu gosto muito de como ela escreve não só esse livro, mas todos os outros. E pra mim foi muito fácil de entender o que ela queria passar. Foi uma experiência muito boa. Para a gravação! Meu Deus, eu tô sem óculos, gente. Então, assim, ó, eu falei de dar esperança pensando que era em chamas. Então, a esperança é inclusive melhor do que Jogos Vorazes. Vou ver se eu coloco aqui na frente. Eu gosto muito da Esperança. É o meu filme e livro preferido da trilogia. Gosto muitíssimo. Acho muito interessante essa ideia dele de da revolução tá começando, né? De todo mundo tá sabendo da revolução, menos a Katniss, e a forma como que ela tá percebendo que existe uma aliança entre a galera, e ela fica sem entender, né? Porque ela não tá confiando em ninguém. E, gente, é quando ela também percebe que ela gosta muito do Peter. Na verdade, que ela não gosta dele, que ela ama ele. Esse livro é impecável, gente. Impecável, sem defeitos. Eu gosto muito dele. Agora nós temos O Que Não Desejar de Natal, que é o meu filho, gente. Não tem como colocar esse livro aqui sem ser em incrível. Desculpem. Porque assim, vocês vão perguntar para a escritora o que ela vai achar do livro dela. Pra mim, ele é incrível, eu gosto muito da história. E, enfim, O Que Não Desejar de Natal vai trazer muito essa premissa de será que aquilo que você deseja é realmente aquilo que você quer? Mas não só numa perspectiva de que é um livro coach, não, não é. Ele é um romance natalino, vai acompanhar a Luana, que é a personagem principal do livro. É um livro que tem momentos muito descontraídos nele, mas que ele vai trazer muito essa reflexão também, é o ponto alto do livro. Mas uma amiga minha me perguntou recentemente, tipo assim, você já leu o seu livro? Eu falei, já, amiga, várias vezes, enquanto eu tava fazendo o processo de escrita e tal. Aí ela perguntou, tipo, tá, mas você nunca leu o seu livro depois de pronto? E eu nunca tinha lido meu livro depois de pronto, gente. Então, foi uma experiência muito legal. Eu realmente fiquei dentro da história também. Parecia que eu voltei no tempo para a época que eu estava escrevendo. Eu senti tudo que eu senti enquanto estava escrevendo. Foi muito legal, rever meus personagens. Ah, eles são muito especiais. Eu adoro a Miranda. Eu dei muita risada com o Gabriel. Ainda mais que esse ano eu tive muitas experiências positivas por causa desse livro, então eu sou muito grata por ele. Vamos agora para Em Chamas. Em Chamas é incrível, né? Eu falei de A Esperança como se fosse em chamas, eu confundi sem querer. A Esperança é um livro muito bom. Eu prefiro muito mais os dois primeiros. Acho A Esperança um livro excepcional também, mas ele pra mim é muito bom. Ele não é incrível como Jogos Vorazes e Em Chamas pra mim, na minha opinião. Ele vai dar desfecho ali ao final da trilogia. É um livro muito interessante e que ele é realmente muito bom. Leiam a trilogia de Jogos Vorazes, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão passar também muita raiva com o Snow. Vamos agora para A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esse livro que é incrível. Gente, que livro bom! Ele vai contar pra gente a história do presidente Snow quando ele ainda era jovem. A Suzanne Collins, ela mostra pra gente que o Snow ele sempre foi um ser muito desprezível, que ele sempre teve essa ruindade no coração dele e sempre quis sair por cima de tudo. É um traço da personalidade dele, de fato. Mas eu gosto muito do desenvolvimento da história. Ele fica apaixonado realmente pela Lucy Gray, que é atributo dele, que ele tem que ser o mentor. Eu já gostava muito do filme e eu achei que o livro ele é melhor ainda. Vamos agora para E Foi Assim Que Tudo Mudou. Esse livro, para mim, ele é muito bom. Foi um dos últimos livros que eu li esse ano. Ele é da Thaís Bergman, um nacional que é muito querido, gente. E assim, o que eu posso dizer pra vocês é leiam, porque vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar muito. Basicamente, a personagem principal, ela se muda de cidade porque ela teve fotos íntimas vazadas pelo namorado dela,
que ela não esperava é que quando ela chegasse nessa outra cidade, ia ter um ex-colega dela lá. Ela fica com muito medo dele saber da foto. E aí uma das novas amigas dela acaba passando pela mesma situação. E ela leva pro coração. Ela tenta fazer ali uma justiça com as próprias mãos, que cai entre nós, gente, não dá muito certo. A escrita da Thaís também é muito boa. Eu fico encantada demais com a forma que a história foi trazida pra gente. Eu devorei o livro, basicamente li inteiro em 1 ou 2 dias. Foi muito, muito legal. Eu gostei muito. Por fim, nós temos Amanhecer na Colheita. Esse aqui que é um livro incrível, gente. Meu Deus, que experiência ótima ler esse livro. Quero fazer um vídeo específico para fazer uma análise completa do livro para vocês, de tudo que eu achei. Já se inscreve no canal para não perder esse vídeo também. Esse livro, para mim, ele é fenomenal. Ele é o meu favorito de Jogos Vorazes até agora. Eu tô muito, muito, muito ansiosa para assistir o filme no final do ano. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Foi um livro que me deixou muito impactada. Gente, o livro ele vai escalonando, sabe? Ele começa de uma forma que você vê que o Haymitch já tem uma vida sofrida e vai escalonando as coisas, vai piorando muito. Quando você acha que não tem como piorar, ele vai lá e piora. Foi um livro que me deixou devastada, mas ao mesmo tempo eu gostei muito da história, como ela foi contada pra gente, quais eram os objetivos do personagem. Eu gostei muito de conhecê-lo mais profundamente. A gente vê ele na trilogia de Jogos Vorazes, mas não é tão profundo quando a gente vê por aqui, né? Que a gente entende os motivos dele ser como ele é na trilogia. Eu achei isso muito interessante, eu gosto muito disso. A Katniss é a minha personagem preferida, mas o Haymitch, ele com certeza conseguiu um lugar ainda mais especial no meu coração. Com certeza também vale o hype. Leiam todos os livros de Jogos Vorazes. E foi isso, gente. Esses foram os 16 livros que eu li. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal também. Isso ajuda muito o vídeo a chegar para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Se você tá pelo celular, veja se não tá aparecendo o botão de hypar o vídeo, assim que você também ajuda bastante o canal. E foi isso, gente. Muito obrigada. Se você assistiu até aqui, comenta esse emoji para eu saber que você chegou até o final comigo. Um beijo e até o próximo!